Você já deve ter ouvido falar que é preciso se esforçar muito para ser bem-sucedido. Mas e se fosse possível ter mais sucesso sem ter que se esforçar de maneira exagerada? Pois é, esse é o assunto do Ciência da Felicidade de hoje. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Cris. Como que é isso? Como que você se esforça menos e tem mais sucesso? Vai. Aconteceu algo bem interessante esse final de semana. Eu fui para São Paulo fazer um curso. E nesse curso eu conheci uma ferramenta aplicada por um cara que chama Jay Niblick. E ele fez um grande estudo sobre a axiologia e ele mostra que, a partir do momento que você se conhece de forma autêntica, você reconhece o que é autêntico em você, você tem o dobro de performance pela metade do esforço. Então as pessoas, elas às vezes se esforçam demais por não ter esse autoconhecimento. E esse grande esforço, esse grande momento de gastar energia, ele nos traz menos felicidade. Sendo que, se você reconhece o que é autêntico em você, o que você gosta de fazer, você vai fazer melhor, vai gastar menos energia e vai ter o dobro da performance e da produtividade. É uma questão, então, de se conhecer, mas de saber se priorizar também, né? Exatamente. Você saber o que é importante para você, você conhecer os seus valores. Como que a gente conhece os nossos valores? A gente vê o que realmente faz sentido para a gente. Quais são as atividades que a gente gosta de fazer. E quando eu estava conversando com um amigo sobre isso, ele falou assim, Lucas, mas a filosofia ajuda a gente a compreender isso? E eu falei, pensa na filosofia lá na Grécia Antiga. Quando eles tinham a filosofia na Grécia Antiga, existia um momento de pensar que eles chamavam de ócio criativo, que na nossa sociedade atual não existe. Nós vivemos de maneira muito atribulada. Acelerada. Então nós não sabemos quais atividades fazem sentido ou não. A gente termina uma atividade, já parte para outra, termina outra, já parte para outra, e a gente não sabe qual atividade realmente nos deixa feliz e qual atividade a gente está fazendo. A gente se mantém apenas ocupado. É legal lembrar que a palavra felicidade vem do latim felicitas, que significa estar de maneira mais produtiva e fecunda. Então, para ser feliz, eu preciso ser produtivo. Eu preciso sentir que a minha missão, que o que eu estou fazendo no mundo é interessante, tanto para mim quanto para as outras pessoas. E essa questão, assim, a gente está inserido num contexto capitalista, globalizado, tudo cada vez mais rápido. Como que a gente faz esse resgate para olhar para dentro de si e pensar, não, isso é prioridade para mim, isso não é, então isso eu não vou fazer, isso eu vou fazer? Essa pergunta é fantástica, porque nós estamos acostumados a nos manter ocupados o tempo todo. E para que você tenha o dobro da performance, é preciso que você tenha esse momento de ócio criativo, esse momento de pensar. Você precisa ter momentos de olhar para si mesmo. Se você não tem esse momento no seu final de semana, se seu final de semana é atribulado, cheio de tarefas, que dentro da semana você encontre um momento que você faz isso. O que a gente faz hoje? A gente gasta esse momento que era para ser de ócio criativo, mexendo no WhatsApp, mexendo no Facebook, conferindo a vida de outras pessoas, o que não faz o menor sentido para a nossa vida. Então, para que eu possa ser feliz, é preciso que eu avalie o que eu estou fazendo, que eu coloque numa balança e fale, olha, isso que eu faço é bom e isso que eu faço não é bom, é apenas uma ocupação. A partir do momento que eu olhar para as minhas atividades e começar a filtrá-las, eu vou começar a ter esse dobro de performance com metade do esforço. E nessa questão profissional também é muito das escolhas erradas que as pessoas têm, não é? Exatamente. Na questão profissional, a pessoa, ela às vezes vai olhar para uma profissão e falar, não, essa profissão vai me dar dinheiro, é isso que eu quero. A regra é, se você é bom naquilo que você faz, você pode ter uma profissão que não é tão reconhecida que ela vai te dar muito dinheiro. Um exemplo que um amigo me deu que foi super interessante, ele falou, meu filho joga na divisão de base da Chapecoense. E lá na divisão de base da Chapecoense ele já ganha um certo dinheiro. Só que se ele jogasse no time principal, né, do Corinthians, do Flamengo, de um grande time, ele ganharia muito mais dinheiro. Mas é uma escada até chegar até lá. E o que as pessoas estão procurando hoje é o imediatismo. É eu entrar num trabalho e eu achar que dentro de um ano eu vou ser CEO da empresa, eu vou ser diretor da empresa. Então eu não me sinto feliz porque eu crio expectativas irrealistas e ansiosas. A ansiedade está ligada muito a essa falta de felicidade que nós temos. Porque eu coloco uma ansiedade muito grande, eu quero chegar muito rápido no topo e isso não é real. Nós precisamos aprender que certas pessoas chegam no topo rapidamente porque desenvolveram muito cedo a habilidade. Então, se você está começando a desenvolver uma habilidade agora, saiba, o caminho é longo a se percorrer, mas seja feliz por esse caminho. E é muito a questão também de olhar mais a ideia em torno do fato do que pelo fato em si. Você não escolhe a profissão porque você gosta de fazer aquilo. Você escolhe porque é algo que vai te dar status, vai te dar dinheiro. Muitas né? vezes, muitas vezes. Além da questão de escolher a profissão, algumas pessoas elas escolhem cargos.
Um exemplo, nas cidades normalmente tem um conselho administrativo, normalmente tem uma associação comercial, e aí as pessoas elas querem fazer parte disso. Eu quero ser presidente, diretor de alguma coisa, quero fazer parte de alguma associação. Então eu me coloco voluntariamente para poder ser chamado de diretor, de presidente, sendo que se eu fosse fazer isso na vida real, numa empresa, eu demoraria muito para chegar a esse cargo. Então, são pessoas que gostam do status como uma forma de amaciar o seu próprio ego, que não se sentem no caminho certo e elas buscam o status para quê? Para que elas possam se sentir melhores e mais felizes. Mas essa felicidade é só um prazer e ele é extremamente irreal. Por quê? Nós precisamos de pessoas que realmente estão engajadas nesses cargos. Para que a gente tenha uma sociedade melhor, a gente precisa de pessoas que realmente usem desses cargos para fazer melhoria na sociedade. E normalmente essas pessoas, elas são mais preparadas, elas já viveram um ambiente comercial, já viveram algo interessante na sua vida para poder levar para os outros um voluntariado verdadeiro. Não só para se engrandecer, né? Que é o que acontece em muitas situações. Exatamente. A busca por aplausos na nossa sociedade é algo super interessante, porque a pessoa ela tem necessidade de ser aplaudida. E quantos eventos você já foi que você olha para as pessoas, elas estão aplaudindo de maneira séria, estão aplaudindo simplesmente porque o evento terminou e é uma convenção da nossa sociedade. O protocolo, né? O protocolo é aplaudir Sim. aquilo. Quantas vezes a gente vê isso? E isso é algo que deve ser repensado, porque a gente tem vontade de aplaudir quem faz algo esplêndido, mas a gente tem aplaudido pessoas que fazem algo mediano. E essas pessoas se sentem felizes, elas se sentem reconhecidas, mesmo que erroneamente. Tipo, quando você aplaude alguém só por obrigação, né? A pessoa não fez mais Exatamente. que a obrigação dela, mas ela ganha um biscoito para isso, né? Exatamente. Você está condicionando aquela pessoa a permanecer naquele cargo que também não faz sentido para ela. Que ela está fazendo algo errado na vida dela, ela não se encontra, por quê? Porque os aplausos ensurdecem. Eu sempre falo isso. Eu falo, os aplausos ensurdecem. Se você recebe muitos aplausos em uma área que você não desenvolveu ainda, você acredita que você é bom. Agora, quando você desenvolve muito bem algo e recebe aplausos, você sente prazer em saber que realizou algo que superou as expectativas. Né? A felicidade ligada a isso, ela vem sendo estudada desde muito cedo. Aristóteles ele fala que os nossos valores eles estão ligados à axiologia. E a axiologia, ele falou de uma frase lá na antiguidade, lá na Grécia Antiga, que é: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou é, ou não é. Então, os nossos valores são assim. Ou você é uma coisa e isso faz sentido, isso te torna feliz e te mantém no caminho certo, ou você não é aquela coisa e precisa descobrir que não é. No caso dos jovens, você acha que isso é ainda mais forte, assim, de aquela questão de incertezas e quando está escolhendo não só questões profissionais, mas da vida mesmo, de querer parecer alguma coisa, de fazer algo por obrigação? É fantástico a gente pensar que hoje nós temos jovens com inúmeras oportunidades de participar de empresas júnior, de empresas que ele pode experimentar um trabalho antes de se colocar no mercado. Tá? O encontro com o seu propósito, ele vem alinhado a esse conhecimento dos valores. Mas como nós vivemos numa sociedade muito rápida e muito cheia de distrações, o jovem hoje ele não tem uma formação ética e moral suficiente para ele olhar para os próprios valores. Então, no momento que era para ele ter um ócio criativo, ele está jogando videogame, ele está no Facebook, ele está no Instagram, ele está numa rede social vendo outras pessoas. E isso induz ele a querer ter cada vez mais. E para esse ter ser um ter sustentável, ele vai precisar olhar para esses valores. E é por isso que nesse curso eu fui buscar algumas ferramentas para que a pessoa possa olhar para si mesma. Então hoje existem ferramentas que você faz um teste através da internet e ela revela quais são os seus valores mais importantes. Onde você tem habilidade, onde você tem o dobro da performance por metade do esforço. E aí você faz as escolhas certas. Exatamente. Quem quiser conhecer essa ferramenta pode procurar Lucas Penteado Palestrante, né, pela internet. Eu forneço esses testes e agora a gente tem feito isso também para os adolescentes, também para os jovens em fase de se encontrar, em fase de buscar qual é a sua profissão. No momento que eu alinho os meus valores com a minha profissão, eu me sinto feliz fazendo ela. Seja que eu faça ela no início e não receba muito bem por ela, ou seja num processo que eu já evoluí e já começo a receber. O grande erro do jovem é achar que ele vai começar num ponto já recebendo muito, sendo que ele não tem uma entrega tão boa assim.
Então, nós gostamos, por exemplo, de trabalhar na TV, fazendo entrevistas. Ok, você vai se otimizar com o tempo. E com o tempo você vai aprender a fazer da melhor maneira possível. Quando essa melhor maneira possível chegar, a sua melhor maneira, aí você vai ser reconhecido pelo seu esforço verdadeiro. E isso realmente traz felicidade. É, felicidade verdadeira, né? Exatamente. Lucas, muito obrigado pela participação de sempre. Né? A gente se vê na semana que vem. Eu agradeço.